Paz do Senhor, amém? Hoje a palavra que Deus me trouxe a lembrança, foi de algumas pessoas, né? Às vezes eu fico um pouco estressada, não tenho muito jeito de falar, porque eu recebo, né, uma carga muito grande. A minha irmã estava até falando que o psicólogo, ele tem uma maneira de ouvir as pessoas e jogar fora. Eu ouço e pego essa carga, né, e não jogo fora. Eu ouço e levo essa carga em oração e jejum para Deus. E às vezes é muita coisa. Então eu ouço muito, que Deus, hoje eu orando agora há pouco, né? Eu estou em oração, eu estou em jejum. Não estou falando isso para aparecer, mas para entender o que eu vou falar agora. A palavra que Deus me deu hoje sobre algumas situações que muitas pessoas me trazem. Pessoas que estão querendo se matar, pessoas que já conseguiram se matar, né? Mas chegaram a falar, não chegaram a falar comigo, chegaram a falar com outras pessoas. Eu tentei ter acesso a elas. Amanhã, depois, vamos marcar. Então, não tem endereço, não tem telefone. Então, a pessoa não deixa que Jesus chegue até lá. Eu não sou Jesus, eu vou levar Jesus, eu vou levar a presença de Jesus, o que eu aprendi com Jesus. Então, a pessoa não tem, me dá muito acesso. Você vai entender o que eu vou falar. Então, a pessoa chega para mim e ela fala: eu quero mudar, eu não aguento mais. Eu quero uma mudança, eu não aguento mais. Então, eu entendo que a coisa certa já começou a ser feita. Fingir, eu costumo dizer que é uma frase que Deus me deu e eu uso muito nas minhas pregações. Fingir que o problema não existe não vai fazer ele desaparecer. Eu orando uma vez, Deus me deu essa frase, eu tenho repetido muito isso. Fingir que o problema não existe não vai fazer ele desaparecer. Então, a primeira coisa, identifiquei o problema. Segunda coisa, eu quero mudar. Eu não aguento mais, acabou, eu não quero isso mais para minha vida. Mas aí, para aí. Não sai daí. Terceira coisa, eu tenho que ver como. Identifiquei o problema, não quero mais esse problema na minha vida, como resolver o problema. Então, eu vou agora buscar uma solução. E quarto, não adianta saber o que eu preciso fazer, que é a terceira coisa, para na segunda. Na terceira, né, tem pessoas que já sabem, não, eu já sei como resolver esse problema, mas não chega na quarta, que é agora eu vou executar a solução, eu vou trabalhar para resolver esse problema. Então, tu vê que é necessário esforço, né? Eu agora há pouco conversando com meu esposo, ele falou algo e eu falei para ele o seguinte, que eu falei assim: Moisés estava em frente ao mar vermelho e o mar não se abria. E Deus falou assim: toca nessas águas, Moisés. Deus podia simplesmente abrir o mar e todo mundo passar. Não, mas havia uma ordem: toca nessas águas. Então tem algo que Deus faz e tem algo que nós precisamos fazer. E muitas vezes eu me estresso muito com isso, porque a pessoa ela fica esperando que Deus faça tudo, e Deus já deu um mandamento, Deus já deu uma ordem, há algo que precisa ser feito para o problema ser resolvido, né? E eu escuto muito isso. Eu escutei de uma pessoa, eu tenho muitos amigos homossexuais, de vez em quando eu escuto alguma gracinha de pessoas que não têm o verdadeiro evangelho, eu creio assim, né? Porque Jesus me ensinou que ele ama o pecador, ele não ama o pecado. A Bíblia está escrita aqui que o homossexualismo é pecado. Tem muita gente, se você é homossexual e está me vendo agora, sim, existe muita gente na igreja que estão praticando adultério, mentira, fofoca, tudo isso é pecado. Não deixou de ser pecado não, estão dentro da igreja praticando isso, mas não vão morar no céu. Simples assim. Eu posso passar a vida inteira na igreja, mas se eu continuar insistindo e não resolver o problema, eu com certeza não vou morar com Deus. Então Deus ama o pecador, né? Aí Deus vem sinalizando tudo o que é preciso ser feito, né? E eu preciso resolver esse problema. Tem o que Deus vai fazer e tem o que eu vou fazer, né? E uma pessoa homossexual me falou algum tempo atrás, eu sou ruim com o tempo, mas eu acho que já tem anos. Sou ruim com o tempo, irmão. Para a glória de Deus, isso me ajuda muito. E ela me falou assim, eu estava na rua fazendo um negócio, encontrei, abracei. Aí ela falou assim: pastora, posso perguntar uma coisa? Isso com o olho cheio d'água. Eu falei: pode. Aí ela:
O homossexual vai para o inferno? Com o olho cheio d'água, eu percebi que ela já sabia o que eu ia dizer, né? Porque já ouviu muito de outros crentes, até mesmo sem sabedoria nenhuma. E eu falei, ó, eu era prostituta. Eu vivi uma vida de prostituição. Eu vim para Jesus ainda na prostituição. Isso me trouxe alguns problemas, porque Jesus começou a me sinalizar que não era daquele jeito. Eu não cobrava, irmão. Quando eu falo que eu vim da prostituição, todo mundo pensa que eu pegava meu corpinho lindo, maravilhoso e ia trocar por qualquer mixaria. Vê? Se tem dinheiro que pague essa belezura aqui, isso aqui, templo do Espírito Santo, dinheiro nenhum, irmão. Paga isso aqui é presente de papai para mim, né? Se eu posso andar, minha alma tá aqui, minha alma é eterna, ela não morre, mas ela precisa disso aqui para eu me movimentar aqui na terra. Isso aqui, pó, acabou, minha alma fica aí, tem que voltar pro Pai. E a prostituição que eu falo é porque eu namorava alguém, claro, com intenção. Estou namorando essa pessoa, minha intenção é que dê certo, que a gente vai se amigar, né? Não é nem casar. Quem é do mundo não pensa, vamos lá no cartório registrar, vamos na igreja. Poucos pensam assim. E eu creio que já sentindo a presença de Deus, ouvindo Deus falar, porque Deus não fala só, sou crente, Deus fala comigo, não. Deus fala com todo aquele que tem um ouvido sensível à sua voz. Então, ali eu vejo já Deus falando com a pessoa. Então, eu namorava uma pessoa com a intenção de dar certo, a gente amigar, né? Não pensava muito, confesso, no futuro. Pensava mais no dia de hoje e do amanhã. O depois da manhã eu já não pensava muito. Mas aí não dava certo. Aí eu ia para outro relacionamento, aí não dava certo. Aí eu ia para outro relacionamento, aí não dava certo. Até que um dia Deus me disse, eu já dentro da igreja, você é uma prostituta. Imagina escutar de Deus na lata. Você é uma prostituta. E tá pensando que eu me ofendi com o que Deus falou? Ao contrário, aquilo veio me destruindo. Eu chorei tanto, mas quando eu parei de chorar, eu me sentia limpa. Eu agora reconheci meu pecado, eu sentia que eu estava limpando. E desde que Deus falou isso, nunca mais tive uma vida de prostituição, né? Deus me sinalizou o problema, vim pelas etapas e vamos resolver esse problema. Comecei a orar, a jejuar e hoje eu sou casada, né? Tenho problemas no casamento. Meu casamento não é um conto de fada. Se te disseram que você vai casar e vai viver um lindo conto de fada, sai dessa, vai se decepcionar. São pessoas diferentes tentando viver dentro do ambiente. E às vezes vai no shopping. E às vezes viaja. E às vezes vai numa festa. Mas no ambiente, no geral, fechado. Mas vamos lá. Tô aqui fora. E essa pessoa homossexual, ela perguntou, pastor, posso fazer uma pergunta? Pode, eu vou pro inferno? E eu falei para ela, eu vivi essa vida de prostituição. Eu vim para Jesus, Jesus me sinalizou. Eu podia ter ficado na igreja e continuado vivendo minha vida de prostituição, podia ter saído da igreja, né? Mas eu ouvi o que Deus falou, eu entendi que Deus queria o meu melhor, eu entendi que Deus queria que eu fosse com Ele, eu entendi que aquilo ali era pecado. Era uma vida até agradávelzinha. Pecado é bom, pecado não é ruim não, irmão. Quem te falou que pecado é ruim, tá de brincadeira, né? Ou é muito liberto. Eu não sou tão liberta assim não, irmão. Estou em processo de libertação. Eu tenho consciência que o pecado é bom, mas eu tenho consciência que o pecado vai me afastar de Deus e vai me levar para o inferno. E aqui na terra, a hora que eu precisar de Deus, eu vou estar tão longe de Deus que a situação que eu for precisar que Ele não deixe morrer, vai morrer, porque eu estou longe de Deus. Não vai dar tempo de eu sair correndo para alcançá-lo. Porque Deus conhece o nosso coração. Se for sincero, dá tempo. Se não for, se for um pecado premeditado, não vai dar tempo. E ali nós ficamos conversando e ela foi e me perguntou, então, pastora, por que Deus me fez assim? Aí eu falei, poxa, aí é que está o problema. Deus não te fez assim. Esse vídeo não é para falar sobre o homossexualismo.
Esse vídeo é para falar sobre todos os pecados, todas as pessoas que estão passando por um processo difícil, da qual, segundo elas, né, já tentaram de tudo. Mentira de Satanás. Para se libertar e não conseguiram. E eu vou ler uma passagem aqui que você vai entender. Está em Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: se pôr de joelho diante de Deus, é reconhecer que Ele é grande e nós somos pequenos, é se humilhar. Senhor, o Senhor é grande, eu sou pequeno. Senhor, o Senhor pode, eu não posso. Se pôr de joelho diante de alguém, é reconhecer que aquela pessoa é superior a você. Então, não, cuidado com aonde você tem se posto de joelho na frente de quem você tem se ajoelhado. Porque lá em Apocalipse, quando Paulo se ajoelha diante de um anjo, olha, estamos falando de um anjo, um ser do céu, um ser celeste, um ser poderoso. O anjo vira para ele e fala: levanta-te, não faça tal coisa, se ajoelhe somente diante de Deus, eu sou servo dele igual a você. Então, um anjo, um ser do céu, né? Um ser especial, cheio de poderes, um ser que não é igual a gente. Mas quando Paulo se ajoelha, o anjo fala isso: levanta-te e se ajoelha somente diante de Deus, não faça tal coisa, se ajoelhar diante de mim. Ou seja, se ajoelhar diante de qualquer um é pecado. Se ajoelhar, irmão, só diante de Deus. Amém? Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Esse menino, ele era lunático, mas ele tinha convulsão. Falava que era lunático, ele tinha convulsões, mas era algo espiritual. E ao ser trago diante de Pedro, de João, de Tiago, né, dos 12 discípulos, Judas, todos os 12 discípulos, nenhum deles conseguiu repreender esse demônio. Por quê? Porque você não traz o teu problema para homens, você traz o teu problema para Deus. Revelação agora, dessa palavra agora, porque essa palavra, na verdade, tem diversas revelações. A palavra do Senhor, ela é uma água que movimenta. A mesma palavra tem diversas revelações, amém? Revelação agora. O teu problema você não traz para homens, o teu problema você leva para Deus. Homem nenhum, pastor nenhum, por mais unção que ele tenha, ele vai te libertar se você não quiser ser liberto. Primeiro que pastor não liberta, o que liberta é Jesus. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus leva para morar no céu. Mas Jesus tinha deixado a autoridade com esses discípulos para ele usar, mas eles tiveram pouca fé. E esses discípulos, ao questionarem: Senhor, nós temos até orado, outras pessoas têm sido curadas, nós temos até orado, outras pessoas têm sido libertas, nós temos pregado o teu evangelho, porque nessa situação aqui nós não conseguimos. Aí Jesus responde assim para eles: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tem problema, irmão, que você está falando: já tentei de tudo. Mentira. Não tentou, me perdoe te dizer, senão não é nem eu que estou te dizendo, é Jesus. Eu cheguei para essa menina e eu falei para ela falou: porque Deus me fez assim? Eu falei: aí é que está o problema, Deus não te fez assim. E eu falei: você realmente quer ser livre disso? A gente começa uma campanha de oração e jejum, nós vamos fazer junto, eu e você, uma oração em jejum para você ser liberta. Isso foi por mensagem de WhatsApp, né? Eu fiquei conversando com ela ali, mas depois, pelo celular, nós continuamos conversando e eu falei isso, mandei uma mensagem falando isso. Ela visualizou e não me respondeu até hoje, isso tem anos. Então eu te pergunto: será que realmente queria ser liberta? Eu lido com muitas pessoas viciadas em drogas, muitas. E eu chorava, eu falava: Senhor, eu estou tentando emagrecer. Olha a minha oração. Gente, eu sou assim, transparente.
Senhor, eu estou tentando emagrecer, a comida está me vencendo, Senhor. Eu não consigo emagrecer, eu até consigo, daqui a pouco, plum, boto tudo de novo, eu não estou conseguindo emagrecer. E como eu posso querer que uma pessoa se liberte das drogas, se liberte do vício? Isso é maior do que uma comida. E olha a minha oração boba, de uma pessoa que já era uma pastora. Eu estava colocando o vício das drogas, o vício de comer, acima de Deus. Não estava conseguindo emagrecer e eu pensei, meu Deus, eu não estou conseguindo. Eu coloquei acima de Deus, porque aqui está a resposta, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Quando eu comecei a entender que uma pessoa que é viciada em drogas, uma pessoa que é viciada em bebidas, ela vai ter que orar e jejuar. Uma pessoa que é gordinho e quer emagrecer, ela precisa orar e jejuar em função disso. E ela vai começar a alcançar a libertação e resposta. Eu comecei a entender que nós não fizemos realmente tudo. E a pergunta que eu te faço hoje, você realmente quer ser livre disso aí que te aflige? Eu estou desempregada há um tempão. Você tem orado e jejuado para Deus te abrir uma porta de emprego? E não pede qualquer portinha não, irmão. Pede uma porta boa, que sustente você e sua família, e que você venha dizimar e ofertar. Faça esse voto com Deus. Senhor, eu estou desempregado. Abre uma porta boa, Senhor, na minha vida, porque eu quero dizimar para a tua igreja ficar aberta. Essa semana eu passando ali, tem uma grande igreja, uma igreja dessas grandes, né, que são internacionais, e só que a porta dela é de um lado de um terreiro enorme, e a igreja enorme. Adivinha o que fechou por falta de dinheiro? Mas também não foi só dinheiro não, irmão. O povo cada dia está orando menos, o povo está cada dia jejuando menos, e aí a gente volta. Muita oração e jejum. O problema de uma igreja fechar muitas vezes não é nem o dinheiro. Eu costumo dizer, a igreja fechou por causa de dízimo. Mas é falta de oração e jejum. Sou isso aí que você está vendo. Sou super transparente, irmão. Se um dia você ouvir falar, pastora Márcia, sei lá, vamos pensar aqui. Eu tenho até medo de falar que eu apoio tanto, mas sei lá, eu vi a pastora Márcia traindo o pastor João, né? Vem e me pergunta. Porque se eu tiver traído, eu vou falar para você, eu traí. Mas nesse momento, eu tenho certeza absoluta que eu não vou trair. Por quê? Porque eu já traí uma vez e Jesus me perdoou, irmão. Eu sou a maior forma de agradecer a Ele. Eu sou tão grata a Deus por ter me perdoado, porque eu não conseguia me perdoar, irmão. Eu traí o pai dos meus filhos, eu não conseguia me perdoar. Quando eu vim para Jesus, aquilo que é a outra palavra que Deus me deu, né? Engraçado que eu não estava lembrando disso e agora veio, eu lembrei da outra palavra que Deus me deu de manhã, que é, se você fez alguma coisa que você se arrepende muito e veio para Jesus, e agora? O que você vai fazer? A outra palavra, mas eu não lembrava disso, né? Já dá para botar, lembrei agora. Eu não me perdoava. E Jesus falou, quem é você para não se perdoar se eu já te perdoei? E aí eu comecei a conviver com isso. De dizer que eu me perdoei 100%, não. Mas já não me condeno tanto. Não me condeno tanto, porque eu sei que Jesus me perdoou. E se Ele me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Mas aí eu não traio mais. É minha forma de agradecer. Então você que, depois de você orar, jejuar, para ser liberto das drogas, do vício da bebida, você que não quer mais ser homossexual, porque é um direito de escolha. Eu não quero saber de Deus, eu quero ser homossexual. Deus sempre vai querer saber de você, vai estar sempre de braços abertos. Eu sou viciado em pedofilia, prostituição. Não estou aqui para julgar ninguém não, irmão. Juiz é só Ele, você e Deus. Ora e jejua. Senhor, eu não quero mais ser pedófilo. Eu não quero, eu tenho até problema de falar, confesso para você, eu estou tendo problema de falar. Mas eu não estou aqui para julgar. Eu não quero mais viver, eu não quero nem saber qual é o teu pecado, porque eu não salvo, não curo, não liberto, nem levo para o céu. Mas eu duvido, porque Jesus não é mentiroso. Jesus não é igual um homem para que minta ou para que se arrependa de ter falado, olha, se você fizer isso eu vou te ajudar. Não.
Ah, você faz a tua parte e Jesus vai dormir. Não, isso não existe. Ele é fiel, ele zela de dia e de noite para que a palavra dele se cumpra. Aqui estão os discípulos. Senhor, porque não conseguimos? E os discípulos já oravam, pessoas eram curadas, eram libertas, mas nessa situação não conseguiu. E nessa situação Deus está te falando, esta casta de demônio, ou seja, quando Deus fala casta de demônio, Deus está falando, há uma opressão maligna sobre a tua vida, muito grande, e que é necessário orar e jejuar. E detalhe, não é pouco não. Deixo aí para você a resposta, a solução. Se você realmente quer, você vai, com certeza absoluta, obter vitória.